Como é que funciona o manejo do vício? Nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouco um dos maiores desafios dos terapeutas, que é quando chega uma pessoa com um vício grave para o atendimento psicoterapêutico, e a partir de um olhar fenomenológico. Meu nome é André Toso e aqui nesse canal eu ajudo psicólogos a ter um atendimento mais seguro, profundo e autêntico a partir da fenomenologia na prática clínica. Então, vamos iniciar esse vídeo aqui. É claro que eu não vou conseguir esgotar o tema, é um tema que a gente trata nas nossas formações de uma forma muito profunda, porque é um tema que realmente está muito assim em voga hoje, né, os vícios, e também ele é muito complexo, o manejo do vício, né? Então eu vou falar, vou dar uma introdução, vamos dizer assim que esse vídeo é uma introdução para você já ter algumas ideias para você poder aplicar na sua prática clínica e para você ter um olhar diferenciado para os vícios. Para iniciar isso, né, a gente precisa fazer o que a gente chama de uma descrição fenomenológica dos vícios, né? Sim, tá, o vício. Ó. A pessoa tem um vício em bebida, ou tem um vício em sexo, ou tem um vício em jogos, ou tem um vício em telas hoje em dia, né? Em redes sociais. Ou seja, existem diversos objetos em que o vício ele foca a sua atenção, né? Agora, o vício, se a gente for aprofundar na descrição fenomenológica, ele tem a mesma raiz, né? Todos os vícios têm a mesma raiz. Uma raiz afetiva, emocional, uma raiz da alma da pessoa, né? Uma raiz que está muito mais profunda do que simplesmente o uso, por exemplo, de uma droga, o uso excessivo de pornografia, por exemplo, que é um outro vício que hoje em dia está muito em voga. Então, a descrição fenomenológica ela procura ir para a raiz profunda daquilo que realmente faz o vício se revelar no modo de ser da pessoa, né? Como que a gente pode descrever fenomenologicamente um vício? Primeira coisa é a gente perceber que a pessoa que está viciada, ela está utilizando algo externo, né, um objeto externo, para preencher um vazio de si mesmo. Tá? Esse é o primeiro ponto fundamental. Né? Todo vício é uma tentativa de preencher um vazio existencial. Né? Seja lá qual vício for, não interessa qual é o vício, mas a utilidade do vício para a pessoa é a busca por preencher um vazio de si mesmo. E normalmente ela tem alguma compensação quando ela faz isso, no momento, mas ao longo do vício, conforme o vício vai se degradando, vai aumentando, ela vai sentindo cada vez menos isso. E às vezes ela tem que tentar usar mais na tentativa de novamente sentir um preenchimento do vazio existencial que ela sentia no início, quando ela fazia o vício. Né? E o ponto central desse vazio existencial normalmente é o próprio sentido da vida da pessoa que está esvaziado, de um sentido real, de um sentido produtivo, de um sentido de existência realmente que leve a pessoa a algum lugar, e também normalmente está associado a uma carência afetiva grave, profunda. Né? Nesse sentido, a pessoa, né, que está passando pelo vício, ela vai se tornar escravo afetivo do vício. O que isso quer dizer? O vício vai substituir o seu próprio ser si mesmo. Ela deixa de ser ela mesma e passa a se tornar uma pessoa que tem no vício aquilo que formata a sua personalidade. Então, as pessoas elas vão conhecendo ela pelo vício. Né? Dependendo do grau do vício, ele se torna um alcoólatra, se torna um drogado, se torna o viciado em sexo, se torna um viciado em jogos. Ou seja, toda a personalidade da pessoa ela se reduz a essa escravidão afetiva do vício. E as pessoas passam a conhecê-la dessa forma também, o que ainda mais, né, rotulam ela dessa forma, o que assim aumenta ainda mais a personalidade dela como viciada. Então ela começa a se associar a esse vício de uma forma intrínseca à existência dela. Então já não dá mais para diferenciar o ser humano, a pessoa, o ser dessa pessoa, com o vício, com esse objeto externo que ela usa para preencher esse vazio existencial. Né? E o vício também, ele vai apontando para um modo de ser que anestesia a dor. Né? Anestesia o próprio sentimento da pessoa.
Normalmente a pessoa procura o vício para preencher vazio existencial, para preencher carência afetiva e, em última instância, para anestesiar a dor, para se distrair da dor. Né? Todos nós, seres humanos, sentimos dor. Dor existencial, dor emocional, dores diferentes. E nós, muitas vezes, utilizamos modos de distração para preencher essa dor que às vezes podem ser até saudáveis. Né? A gente pode utilizar coisas saudáveis que deem um alento existencial, um preenchimento existencial. Agora, quando isso sai do controle, e quando a gente tem uma necessidade extrema de anestesiar essa dor, aí nós temos a possibilidade do vício. Né? E eu acredito que todo ser humano, em algum momento da sua existência, em algum tempo, teve algum vício, mesmo que não percebeu, mesmo inconscientemente. Eu vejo assim na geração, pelo menos dos meus pais, né, um vício na televisão, por exemplo. Né? As pessoas da geração dos meus pais, da geração em que a televisão chegou, né, pessoas viciadas em televisão, né, que não conseguiam deixar a televisão desligada em casa, então que estavam sempre na televisão. Hoje, a maioria das pessoas está viciada no celular, viciada em redes sociais. Então, o vício, ele não é só aquela pessoa que está jogada no chão, alcoólatra, né, que perdeu tudo na vida por causa do vício. Isso é o extremo, né, quando a pessoa realmente já não tem mais nada, esvaziou todos os sentidos e só tem o vício como sentido de personalidade. Agora, vícios do dia a dia, todo ser humano em algum momento tem ou já teve, né? Muitas pessoas são viciadas em trabalho também, né? O que a gente chama de workaholic. A pessoa passa 16 horas trabalhando e depois dorme, acorda, trabalha, né? Por um período, talvez seja importante fazer isso. Eu mesmo fiz. Agora, não pode ser o critério da vida ser só trabalho, né? Porque aí você está viciado em uma coisa só. Então, o vício, ele está presente em todos nós. Então é bom você examinar o que você está viciado. É a primeira coisa. Tem gente que é viciado em pensamento. Fica pensando dentro de si mesmo e fica viciado nos pensamentos. Né? Então o vício é muito comum, tá, pessoal? É muito comum. Os nossos pacientes, praticamente todos, têm algum vício, se a gente for trabalhando. Né? Agora, o vício grave já é outra coisa. Quando a pessoa já chega num estado assim de totalmente estar entregue ao vício. É uma outra coisa. Né? Então, essa fuga da realidade, da dor, né? A fuga da dor, ela substitui a dor pelo modo de ser, de estar no mundo que a gente chama de dissociado. Ou seja, a pessoa já não está presente. Ela precisa se ausentar de alguma forma da experiência existencial da dor que ela está tendo. E ela dissocia, ou seja, ela usa uma droga, ou ela usa um jogo, ou ela usa sexo, ou ela usa alguma coisa, algum objeto externo, para ela ficar dissociada da dor, para ela fugir da dor, da própria dor. Né? Então essa é a descrição fenomenológica. Né? Então qual que é a dificuldade desse tipo de paciente? Né? Existem várias dificuldades, não é uma só. Né? Quem já atendeu, né, eu já atendi muitas pessoas com vícios, digo que é um dos mais complexos, tá? Porque você precisa, de certo modo, a terapia, né, em si precisa, de certo modo, competir com o vício, que é uma tarefa assim, inglória, eu diria. Né? Porque o vínculo do paciente é com um objeto viciante. Tá? Então, o paciente já chega vinculado, só que ele chega vinculado com o objeto viciante. E isso é muito complicado de você vencer esse vínculo que ele tem com o objeto viciante e trazer ele para o vínculo terapêutico. Né? Normalmente, o viciado, ele mente o tempo todo, ele não consegue ser transparente, ele fala do vício dele de uma maneira quase dissociada também. Né? E ali na frente do terapeuta, ele pode falar que está com muita vontade de largar o vício, que ele está tentando, que ele está se esforçando, mas na realidade ele pode não estar fazendo nada. Então é muito difícil ver a realidade na fala do viciado, quando é um viciado mesmo profundo. Né? Dificilmente esse tipo de paciente fica na terapia e engaja na terapia. Tá? Eu vou ser bem claro. Isso é importante. A gente ter consciência. Porque tem alguns alunos,
alguns psicólogos que me procuram, né? Com assim, achando que eles estão fazendo alguma coisa muito errada quando eles atendem pacientes, por exemplo, que chegam com um vício extremo em droga ou em álcool. E não dá continuidade, fica 3, 4 sessões e a pessoa para. A tendência é a pessoa desistir, tá? A tendência que eu vejo, normal, tanto nos meus atendimentos quanto nos atendimentos dos alunos, é que a pessoa desista na primeira dificuldade. Primeira dificuldade que ela encontra, ela desiste, né? O paciente ele tem a tendência de encobrir a verdade por fidelidade a esse vício. Ele tem uma fidelidade ao vício, né? Então é algo muito sério. É uma relação mesmo uma relação doentia que a pessoa tem com aquele objeto, que dificilmente a pessoa abre mão do objeto para realmente entrar no processo terapêutico. Então esse é o primeiro passo, primeiro ponto, né? O vício, e por que isso acontece? Porque o vício muda o próprio funcionamento do cérebro, tá? Ele mexe totalmente com a cognição da pessoa, a comunicação dos neurotransmissores prejudica todos os sentidos existenciais do paciente. Então já vira uma cobra que engole o próprio rabo. Ele está viciado pela dor e pelo preenchimento do vazio existencial, ele usa a substância ou o objeto, e isso vai modulando o cérebro dele para cada vez mais ele não ver sentido na existência. Então a existência dele vai perdendo o sentido real e vai se tornando um sentido artificial do vício, né? Então, o que tem na sua raiz uma questão afetiva se torna também uma questão biofísica, bioquímica do cérebro. Então isso é importante. Não é que é só bioquímica que faz a pessoa viciar e só a bioquímica importa do cérebro, né? Que importa para a gente compreender o vício. Não, a questão original, a raiz, como eu falei lá na descrição fenomenológica, é afetiva. Só que também vai se tornando um problema bioquímico. E aí aqui a porca torce o rabo, como a gente fala. É aqui que tem a maior dificuldade de fazer um trabalho puramente terapêutico. Normalmente, o viciado ele precisa de um trabalho interdisciplinar, né, dependendo do grau do vício da pessoa, interdisciplinar, em que ele possa, de certo modo, ter outras vertentes, ter um psiquiatra, ter um grupo, por exemplo, de apoio, né, e ter a terapia pessoal. Então, sem essa interdisciplinaridade também fica difícil. Mas vamos concordar, né? A pessoa tem que ter um investimento financeiro muitas vezes que não é fácil da pessoa ter, com todos essa interdisciplinaridade, né? E o que muitas vezes acontece é que a pessoa desiste do tratamento também por dificuldades financeiras e porque ele está investindo todo o dinheiro dele no vício, né? Então ele tem dinheiro para o vício, mas não tem para terapia, né? Então esse é um outro problema grave, assim, de atender pacientes assim. Ok, mas qual que é a nossa postura, então, em relação a esse tipo de paciente? O primeiro foco é a criação do vínculo forte, né, para a continuidade do tratamento. Então, a gente precisa estar assim junto com o paciente, unido com ele, e dar um jeito de criar um vínculo forte. Olha, o sucesso que eu já tive com um paciente com vício foi a partir do momento que o paciente ficou mais de 2 ou 3 meses na terapia. Passou desse tempo, as chances de sucesso aumentam bastante. Só que para isso a gente precisa vincular, a gente precisa criar um vínculo, né? E um dos segredos para criar o vínculo é não forçar logo de cara que o paciente deixe o vício. Porque é um trabalho lento e bem gradual. Então a gente não pode assim querer pressionar o paciente viciado já de começo. Se a gente pressiona, assim, normalmente ele sai, ele não aguenta. Ele precisa de um tempo. E aqui a gente precisa exercitar a paciência, a gente precisa ser paciente. Também a gente precisa não julgar, porque o paciente, ele troca a terapia pelo vício e a impressão é sempre de que ele não quer melhorar, a nossa impressão como terapeuta. E a gente começa a criticar esse paciente, falar, essa pessoa não está interessada, mas é por conta do vício, né? E a gente começa a julgar. Então, não julgar também é um bom ponto para criar o vínculo e para ter essa postura boa. Também a gente precisa olhar para nós. Eu tenho algum vício? Né? Eu, terapeuta, estou com algum vício? Os meus pais têm um histórico de vício?
meu pai era alcoólatra, minha mãe era alcoólatra, para que a gente não consiga entrar em nós terapêuticas, para que não tenha nós terapêuticos e a gente possa fazer um trabalho mais liberto, né? E também rasgar o véu, que eu chamo, que é esclarecer logo no início com o paciente qual é o nível atual do vício dele, se ele está ciente desse nível, né? Se ele tem ciência do quanto ele está viciado ou não. Porque às vezes o paciente acha que não está. A família que fez ele ir para terapia. Muitas vezes acontece isso. Dificilmente o viciado procura terapia por si só. Normalmente é a família que traz ele, né? E é outra coisa que dificulta bastante o manejo, né? Então, no início do processo, o paciente precisa sentir que o terapeuta não julga o seu comportamento viciante. É bem importante isso. A gente não pode julgar o comportamento. E começar a ouvir mais do que falar no início. E ir criando pontes de ligação com o paciente, né? Falar também de temas desconectados do vício. O que ele gosta que não está associado ao vício? Isso é uma coisa importante também no início. A gente falar de coisas que ele gosta, mas que não estão associadas àquele vício, né? E depois, né, numa fase posterior, você pode fazer algumas perguntas abertas para ele, né? Como é que seria a vida dele, a existência dele sem esse vício? O que poderia melhorar? Se ele continuasse nesse caminho do vício, como é que seria quando ele for mais velho, quando ele estiver idoso? Fazer perguntas que abram a possibilidade dele enxergar o quanto aquilo está fazendo mal para ele, né? Muito importante também. E aí, e no manejo, né? O que a gente precisa fazer, né? No manejo, depois dessa criação do vínculo inicial, né? Claro que eu estou falando aqui, pessoal, assim, de forma resumida, uma introdução, como eu falei, né? O manejo, ele tem que sempre ter o cuidado do vínculo, porque esse vínculo costuma ser muito frágil, tá? Então a gente precisa ir devagar, porque esse paciente viciado, normalmente ele não chega pronto para ver as dores dele. Ele precisa primeiro ser preparado e ter uma confiança para ele chegar nesse ponto de olhar para as dores, porque só olhando para as dores é que ele vai conseguir sair do vício. Ele precisa olhar para as dores, mas ele ainda não tem condição, ele não tem estrutura psicológica para olhar para essas dores. Então a gente precisa primeiro preparar e gerar confiança, gerar segurança, né? Então, não querer tirar logo de cara o vício, saber que é um processo lento, né? Porque muitas vezes, apesar dele trazer essa vontade, a pessoa trazer essa vontade, eu quero sair do vício, normalmente ela não quer de fato, tá? No fundo da alma dela, no fundo da essência dela, ela não quer. E a gente precisa construir segurança para ela ir percebendo que ela não quer. Isso é muito interessante, assim. Fazer perguntas abertas, deixar, assim, criar bastante confiança e segurança para ela, aos poucos, perceber que no fundo da alma dela, ela não quer largar o vício. E ele precisa ter essa consciência para perceber que ele precisa lutar contra o vício. É uma luta, é uma batalha. Não é, assim, uma coisa fácil, simples. É uma batalha quase espiritual, quase da alma dele com ele mesmo, do ser dele mesmo. É uma grande batalha que ele tem que andar, né? E principalmente a gente não pode acreditar em tudo que o paciente diz, porque o vício leva à mentira. Vício e mentira, eles estão conectados, né? A mentira passa a ser a realidade, e muitas vezes o próprio paciente já não tem noção dos limites entre verdade e mentira para proteger o seu vício. Ele nem percebe mais que ele está mentindo, é automatizado, fica automatizada a mentira, né? Então a gente não pode acreditar em tudo que o paciente diz, né? E aí, depois desse vínculo estabelecido, depois de um tempo, a gente vai encontrar a raiz do vício no paciente, e a gente sempre encontra. Se chegar nesse ponto, a gente vai ver que tem uma raiz, que tem um motivo para esse vício ter se estruturado da forma como se estruturou. E normalmente tem relação com traumas profundos, com abusos, com vícios na família, com dificuldades afetivas profundas, traumas de desenvolvimento que a gente chama, né?
Então sempre tem uma raiz e a gente vai encontrar essa raiz. E aí depois, numa fase posterior, fazer um projeto de sentido, um plano para aos poucos deixar esse vício, com a ajuda de outros profissionais, se depender do caso. Então fazer um plano, um projeto com metas, com estabelecimento de metas, para que a pessoa possa aos poucos ir deixando esse vício. Isso é muito importante, assim, a gente ter essa possibilidade de ajudar o paciente a olhar para esse vício de uma forma em que ele possa ter uma estrutura de sentido que abra futuro, né, para o futuro, para que ele possa assim andar num caminho, ter um caminho, uma rota, para que ele possa andar, caminhar, né, até chegar a não ser mais viciado naquilo. Mas, como eu disse lá no início do vídeo, isso é um grande desafio, tanto para o paciente quanto para o terapeuta. Então, não pense assim, que se você já teve um paciente com vício grave, você deve saber o que eu estou falando. Mas não pense que você está fazendo um mau trabalho caso esse paciente não fique nas primeiras consultas. Porque realmente, muitas vezes é difícil. Tá? Eu tenho vários exemplos que já aconteceram comigo, de pacientes que chegaram, começaram, fizeram 2 sessões, por exemplo, e depois gastaram todo o dinheiro, por exemplo, em drogas. E aí já não voltaram a fazer a terapia. Por quê? Eles não iam porque eles se desviavam ali em algum momento, logo no início, né? E acabavam não ficando na terapia. Então, infelizmente, é algo comum da gente ver, dói no terapeuta, né? Ver isso, mas acontece. Agora, outros casos também de sucesso, em que o vínculo conseguiu rapidamente ser feito, né? O paciente confiou, ele ainda era viciado, ainda tinha o vício, né, no início, mas que nós conseguimos encontrar essa raiz, resolver essa raiz e fazer um plano e um projeto para tirar a pessoa do vício. Então, existem graus de vício, né? Você precisa perceber qual é o grau do seu paciente, né? Às vezes a pessoa chega com um vício em pornografia, por exemplo, uma coisa muito comum hoje também, né? Para a pessoa abrir esse tema do vício em pornografia já é complicado. Às vezes a pessoa vem por outro motivo. E até ela conseguir abrir essa questão do vício em pornografia é muito difícil. Mas o vício em pornografia é um que dá para fazer um tratamento muito legal a partir do momento que a pessoa revela esse vício, né? E são vícios que destroem a pessoa. Tá? Por exemplo, a pornografia, eu já vi casos de cérebros completamente destruídos, relacionamentos, casamentos que acabam, né? Uma série de coisas terríveis que acontecem com a pessoa por um vício que normalmente, né, na minha geração, por exemplo, ela era normalizada, como se um menino na adolescência assistir pornografia fosse uma coisa comum, né? Fosse uma coisa saudável até para a descoberta sexual dele. E hoje a gente vê pelos estudos que, na verdade, a pornografia destrói o cérebro, né? Destrói o cérebro e destrói também os relacionamentos afetivos. Então, muita coisa que a gente achava que não era vício antigamente, hoje a gente vê como um vício. E a gente precisa esclarecer isso para os nossos pacientes também, para eles psicoeducar, né? Então é isso. Esse foi o vídeo assim, de vício. É uma introdução, como eu falei, mas eu espero que vocês aproveitem essa introdução para começar já a colocar na sua prática clínica algumas coisas que foram faladas, tá? Se você não subscreve o canal, subscreve aqui e comenta aqui embaixo o que você achou e com também temas que você queira ver aqui dos nossos vídeos, tá? Um abraço e tudo de bom!